Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Diálogos da ADUMB, uma parceria da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília com a TV Comunitária. Eu sou Jodete, professora aposentada da Universidade de Brasília e atualmente diretora da ADUMB. Nosso tema de hoje é muito importante, é sobre aposentadoria, e para falar sobre isso nós convidamos a doutora Larissa Rodrigues, que faz parte da nossa assessoria jurídica. Larissa, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, professora. Boa noite. Mais uma vez, agradecendo o convite. É sempre muito importante poder ocupar esse espaço e contribuir um pouco para informações que são tão estruturantes e fundamentais para o dia a dia dos professores e professoras da Universidade de Brasília. Então, muito obrigada. Sim, e o tema de hoje, aposentadoria, é extremamente importante, tanto para os aposentados como aqueles que ainda estão na ativa. E tenho certeza que deve ser um tema recorrente nas demandas que os professores fazem nessa assessoria jurídica. E então, nós tivemos nesses últimos anos ataques antidemocráticos para a universidade, e isso acarretou com um ataque também frontal para a carreira docente e a precarização dos aposentados, da vida dos aposentados. Então, a gente quer saber quais são as nossas possibilidades e como está, na realidade, a carreira, como é feita a aposentadoria, quais são as condições para que alguém possa solicitar a sua aposentadoria. Professora, obrigada pela pergunta. Acho que tem o primeiro ponto que a senhora trouxe, que diz respeito aos ataques e às tantas alterações e mudanças que nós tivemos. A última reforma da Previdência de 2019 foi a reforma que trouxe um impacto muito direto e muito frontal para toda a classe trabalhadora, para todos os trabalhadores da iniciativa privada, mas também do serviço público, e dentro do serviço público, é claro, os docentes das instituições federais de ensino, e aqui, mais especificamente, professores e professoras da Universidade de Brasília. Então, de fato, essa última reforma da Previdência de 2019, ela foi muito frontal, muito direta para os professores, especialmente porque, em sua grande maioria, o que antes, se antes existia uma perspectiva de aposentadoria em 2 anos, 3 anos, esse período ele acabou sendo jogado muito mais para frente, ou seja, foi uma reforma que impactou tanto aqueles e aquelas que estão no início da carreira, como quem está já aí na sua acumulando metade da carreira, mas também aqueles que já estavam ali em vias de se aposentar, de conseguir preencher os requisitos que eram válidos até 2019. Então, de fato, a gente teve uma afetação muito direta no quesito de tempo, né? Então, para quem está começando a trabalhar agora, para quem entrou no serviço público agora, para quem está no início da carreira, já começa a carreira com uma expectativa de se aposentar, no caso de mulheres, não antes dos 62 anos, no caso de homens, não antes dos 65 anos, preenchendo aí os outros requisitos que são exigidos. Mas também para os professores, as professoras que já estavam ou na metade ou no final da carreira, também tiveram uma afetação, em muitos casos, muito significativa em relação ao tempo que ainda vão precisar continuar na ativa para poder conquistar o direito à aposentadoria voluntária. Então, de fato, a última reforma de 2019, ela trouxe essa mudança, quase que uma mudança bem estrutural no quesito tempo, né? Ainda como um requisito fundamental para a aposentadoria. E é lógico que na conjuntura que nós estamos hoje, de uma reforma que foi aprovada em 2019, é lógico que quando a gente inicia o ano de 2023, a gente tem uma perspectiva de
de mudanças que possam amenizar esses impactos, esses prejuízos de últimas reformas, mas não são pautas fáceis de serem colocadas, de serem debatidas, de serem aprovadas ou de passarem por qualquer tipo de alteração. Então, a realidade que a gente tem hoje, a realidade que se impõe desde a reforma da Previdência de 2019, é mesmo esta que jogou muito para frente o direito e a possibilidade de servidores pedirem sua aposentadoria. Então, a gente tem assim alguma esperança de com as mudanças que a gente teve agora recentemente, a gente possa melhorar esse panorama, né? Mas no momento existe assim às vezes o professor se adianta na hora de fazer o pedido da aposentadoria, muitas vezes ele fica esperando para ver qual é o melhor momento. Qual é a orientação que você dá? Como e quando o professor deve realizar esse pedido e se preparar para a aposentadoria, e como ele pode entender qual é o melhor momento e a importância de um planejamento para essa aposentadoria, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da vida. Professora, essa é uma pergunta extremamente importante, principalmente com relação ao planejamento previdenciário, né, que é algo bastante recorrente nos atendimentos, nos pedidos de auxílio e orientação jurídica sobre a aposentadoria. Então, a primeira coisa que é importante é que o professor, a professora, ela tenha conhecimento sobre a sua vida profissional. E quando eu digo ter conhecimento sobre a sua vida profissional, o que eu quero dizer com isso é: qual foi a realidade, qual foi a estrada que a professora ou o professor percorreu até chegar no serviço público federal? Porque muitas vezes, e isso para professores já da antiga ou professores que estão entrando agora, que entraram há pouco tempo, muitas vezes são trabalhadores, trabalhadoras que já têm um histórico de trabalho vinculado em outras instituições de ensino, que já trabalharam em escolas privadas, em universidades privadas, que passaram anos no serviço público estadual ou no serviço público municipal. Então, é muito importante, acho que o primeiro passo para pensar na aposentadoria é entender qual é esse histórico que acumulou até entrar na Universidade de Brasília, onde pretende pedir aposentadoria. Por quê? Porque é esse histórico que vai dizer para a gente quais são as possibilidades de aposentadoria, né? A data de entrada no serviço público, qual é o tempo total de contribuição, para a gente poder entender qual é a realidade que se apresenta para o professor dentro de toda a vida dele, desde o início, desde o primeiro vínculo. Então, como, por exemplo, às vezes a gente tem, o professor entrou na universidade em 1992, mas antes de 92 ele já tinha outros vínculos, teve carteira assinada, trabalhou com serviços administrativos antes de concluir a faculdade. Então, esse é o primeiro passo para que a gente consiga pensar num planejamento previdenciário que é, de fato, algo necessário. E aí, então, como é que a gente faz para pensar isso? Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao sistema do INSS online, existe uma ferramenta online que é acessada pelo mesmo login e senha do SouGov, e o servidor, a servidora, consegue acessar e ver o seu extrato previdenciário. Lá a gente tem um registro desde o primeiro vínculo de trabalho, desde a primeira contribuição. Então, acho que esse é um primeiro passo muito importante para que o professor, a professora revisite a sua vida, o seu passado profissional e comece a pensar. O que é importante? É importante trazer esse período do INSS para a UNB? Não é? Preciso fazer isso? Como se faz isso, né? Hoje a gente tem feito muitos atendimentos que são atendimentos sobre a averbação do tempo de contribuição, e a averbação do tempo de contribuição nada mais é do que o INSS ou um outro órgão público fornecer uma declaração
para que o professor, a professora leve esse tempo, para que a UNB considere esse tempo como tempo de contribuição, como tempo de serviço público. Então, acho que esse é o primeiro passo. Conhecer o histórico profissional acumulado até chegar na UNB, ou não tenho histórico acumulado, a minha vida profissional começou aqui na universidade. Também é importante conhecer data de ingresso, quando ocorreu, se teve vínculo como professor ou professora substituto, são, acho que, os primeiros aspectos para a gente poder orientar. E é claro que dentro do sistema SEI hoje, a gente tem um processo específico que é de simulação de aposentadoria. Esse é um processo que o próprio professor pode requerer, abrir o processo no sistema SEI ou diretamente lá no DGP e fazer o requerimento de simulação de aposentadoria. O DGP, lá na Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão, vai analisar todos os dados oficiais que estão registrados e vão analisar quais são as regras possíveis, quanto tempo, qual idade, quanto tempo de contribuição tem até aqui. Então, acho que esses são alguns dos passos iniciais para conseguir pensar nesse planejamento. Professora? Beleza. Eu estou sem som. Eu tô ouvindo a senhora. Beleza, agora está ok. Então, sem dúvida, eu tenho essa experiência, que estou aposentada, né? Eu sei a grande importância dos professores, tanto os da ativa e como os já aposentados, participarem ativamente do nosso sindicato. Ou seja, o fato da gente estar numa associação que defende a categoria, o fato da gente contribuir com essa luta, o fato da gente estar mobilizado é extremamente importante até para a gente ter todas essas informações, né? Então, o que eu falo sempre para as pessoas que estão se aposentando, nós aposentados, nós já aposentados, fizemos a luta da universidade, principalmente os que já estão na minha idade, nós fizemos toda a luta durante a ditadura na defesa da universidade, tanto na defesa da categoria, das questões corporativas, mas principalmente na defesa da existência da Universidade de Brasília, né, a questão institucional. Foram muitos ataques que sofremos de todos os pontos de vista. Então, foi muito importante a criação da ADUMB e é muito importante a nossa luta dentro da ADUMB. Então, para os aposentados, é importante entender que a luta continua. A luta não para porque a gente está aposentado. A gente sempre vai precisar dessa mobilização para ter nossos direitos garantidos, para ter uma vida digna durante a aposentadoria. Então, a pergunta que eu quero fazer: qual é a orientação jurídica que vocês oferecem para aqueles que pretendem se aposentar e como que os servidores da ativa têm acesso a esse tipo de atendimento? Ou seja, qual é o caminho, qual é o passo que eles devem dar para ter todas essas orientações, essas informações que são extremamente importantes? Perfeito, professora. Endosso, né, a sua fala, porque quando a gente trabalha na assessoria jurídica de um sindicato como a ADUMB, sem dúvidas a gente entende que o nosso trabalho só existe porque muitas pessoas como a senhora se uniram no passado e organizaram essa luta. Então, e é um trabalho de extrema importância para a gente poder orientar. Muitas vezes as dúvidas, elas são dúvidas do dia a dia, do cotidiano. Então, para quem hoje a ADUMB conta com assessoria jurídica de segunda a sexta, todos os dias tem advogados no sindicato fazendo plantão. Então, segundas, terças, quartas e quintas, o sindicato oferece o atendimento jurídico na área trabalhista e previdenciária também. Então, todos os professores e as professoras que desejam que seja iniciar uma primeira conversa ou que tenha uma dúvida sobre algo que nunca ouviu falar, pode entrar lá na área do sindicalizado, na área do filiado, marcar um atendimento. Hoje os plantões estão acontecendo por horário agendado
Então, é possível fazer isso pelo site da ADUMB na área do filiado. Todos os dias estarão lá para marcação no horário de plantão. É o primeiro passo. E sempre que tiver alguma dúvida ou se tiver algum documento, eu tenho extrato previdenciário, eu só tenho a data que eu entrei na UNB, eu não sei nem por onde começar a procurar isso, também lá no atendimento dos plantões, a gente tem disponibilidade para poder auxiliar o professor, a professora a obter esses documentos e indicar os caminhos para isso, e acho que é um primeiro passo. Tanto para aqueles que ainda se sentem muito longe, estão longe de chegar no dia de solicitar sua aposentadoria, tanto para aqueles que já estão mais próximos de fazer isso. O planejamento é importante, mas também o ato do pedido, a formalização do processo também é importante para aqueles que estão ali já em vias de se organizar para isso. Então, essa é a orientação que eu passo. A assessoria jurídica de segunda a quinta, que trata desses temas de trabalhista, administrativo, previdenciário, está sempre à disposição para poder atender, que seja para esclarecer uma dúvida, que seja orientar a fazer um requerimento no INSS ou no próprio sistema da UNB. Recentemente, a ADUMB realizou um seminário sobre como planejar a aposentadoria. Esse seminário está disponível no YouTube, assim como outras atividades que a ADUMB vem fazendo, né? Então, eu agradeço a participação da doutora Larissa, agradecemos aos que nos acompanharam e lembro que estaremos novamente com os diálogos na próxima segunda-feira, todas as segundas-feiras, nesse horário, o programa Diálogos ADUMB, que tem tratado de temas muito importantes, já temos uma tabela de temas importantes e quem quiser sugerir também algum tema pode fazê-lo. Larissa, para os seus despedidos. Professora, muito obrigada, mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder participar e contribuir aqui no Diálogos ADUMB, que é uma iniciativa extremamente importante, é uma oportunidade, mais uma oportunidade que o sindicato tem de levar esclarecimentos, de pautar temas que são tão importantes para toda a categoria, e são temas como o de hoje, por exemplo, de aposentadoria, que geram muitas dúvidas, porque é absolutamente comum, absolutamente normal que as pessoas não saibam por onde começar a se organizar, que elas não saibam acessar sistemas e obter documentos, às vezes são documentos antigos, então a assessoria jurídica que a ADUMB provê e por meio dessas iniciativas também está sempre à disposição para poder atender, auxiliar, ajudar, e parabenizo uma vez mais a gestão por manter esse trabalho aqui no Diálogos ADUMB, na TV comunitária, mas também por sempre garantir espaço para que a assessoria jurídica tenha esses momentos de fala coletiva, né? Então, talvez a partir da nossa troca aqui hoje, o professor, a professora que assista, depois se lembre de alguma dúvida, tenha alguma dúvida, e a gente está sempre à disposição lá pela área do filiado, pode marcar o seu atendimento e a gente conversa e tira todas as dúvidas e ajuda no que for necessário para um tema que é tão fundamental que é a aposentadoria. Professora, mais uma vez, muito obrigada e boa noite para a senhora. Larissa, boa noite a todos que nos acompanham e até o próximo.